Estamos de volta aqui na Boa Vontade TV, Super Rede Boa Vontade de Rádio, portal boavontade.com, conversando com você sobre a relação entre astronomia e música, em especial na obra de Kepler. Estamos recebendo a professora doutora Carla Bromberg, que tem pós-doutorado pelo CESIMA da PUC, Centro Simão Matias de Estudos de História da Ciência. Muito obrigado mais uma vez, professora Carla, por nos receber e falar sobre essa relação que a senhora vinha falando no bloco anterior entre astronomia e música. Vamos retomar daí. Existia uma tradição pitagórica, neoplatônica, vamos dizer assim, no caso do Kepler, porque é quando ele vai retomar essa teoria na obra dele, na última obra, da Harmonia Celeste. E essa visão neoplatônica pitagórica, ela tinha várias narrativas transmitidas por vários tratados que ligavam a astronomia com a música. Então, por exemplo, a gente tem no Renascimento dois escritores, dois filósofos importantes que desde o medievo foram considerados fontes para essa relação, o Severo Boécios e o Martiniano Capella, os dois transmitindo essa relação da astronomia com a música, porém os dois com fundamentos matemáticos diferentes. No caso do Boécio, é a tradição pitagórica aritmética, na qual ele fundamenta os elementos, as estruturas da música. No caso, por exemplo, do Martiniano Capella, a gente já passa diretamente para uma astronomia, onde existe o estudo dos planetas, existe a ideia da astrologia também vinculada ao tratado, e existe já uma aparição de uma ideia um pouco geométrica da música. Na verdade, ele não defende um fundamento geométrico, mas ele tende a se afastar dessa leitura aritmética. Esses, por exemplo, são dois autores importantes. A gente tem também a relação do Kepler com essa tradição neoplatônica, por exemplo, do Ficino, basicamente que resgata também já os comentários de Macróbio sobre a obra do Cícero, chama Os Sonhos de Cipião, onde ali ele conta toda a história da relação dos planetas com os intervalos musicais. Tem uma série de elementos dessa narrativa do Cipião que se repetem na história do Kepler. Claro que o Kepler vai fazer cálculos e vai tratar essa relação entre os intervalos musicais e os astros de uma maneira bastante matemática. Ele está mais preocupado com a matemática que está envolvida no cálculo das órbitas, do movimento dos planetas, da velocidade dos planetas, mas algumas das alusões que ele faz com a relação ao posicionamento dos planetas, à organização deles, ou quais seriam, por exemplo, as características que esses planetas trariam, talvez ou para um modo ou para uma escala musical, a gente consegue achar uma analogia bastante grande na obra, por exemplo, do Cipião. Especificamente agora sobre o Kepler, a senhora falou no bloco anterior que ele já partiu mais por uma linha geométrica. Como que isso se dá na obra dele? Como é que ele se fundamenta? O que que nós encontramos? Sim, vamos nos restringir então à Harmonia Celestial. Essa obra, a gente pode basicamente falar dos 5 livros que ela tem. Nos 2 primeiros livros, por exemplo, ele traz toda uma descrição da ideia de simetrias na geometria. E ele vai apresentar os polígonos que ele já havia estudado em outros tratados, principalmente no Mistério Cosmográfico, que foi a primeira obra a ser publicada. E ele vai tentar explicar como é que esses polígonos podem ser estruturados de maneira a explicar as razões com relação aos intervalos musicais. Então, ele vai circunscrever esses polígonos. Antes ele tinha pensado em qualquer polígono, mas aí ele vai se restringir aos de Platão. E vai, então, circunscrever esses polígonos em circunferências e vai começar a descrever uma tabela mostrando que as partes que esses polígonos cortam nas circunferências podem ser relacionadas. Então, ele parte sempre de uma circunferência inteira. A ideia dessa circunferência, ele faz uma analogia à ideia de uma corda. Então, era como se você tivesse pego realmente uma corda de um instrumento, feito uma circunferência com ela, e na hora que você corta essa corda em alguns pedaços, então, primeiramente ele vai passar um diâmetro, dividindo essa circunferência em 2 partes só, 2 pontos, depois vai passar para o triângulo, 3 pontos, 4 e assim vai, e ele vai montando uma tabela mostrando razões e proporções, nas quais ele atribui os intervalos que, por coincidência, a maior parte deles são os intervalos pitagóricos. Como é que ele relaciona, então, a música com a harmonia do mundo, digamos assim?
ele constrói então esses polígonos, ele escreve essas tabelas, que são muitas, né, para descrever a relação com as razões, mas se a gente pensar que ele está utilizando todas essas razões, a gente vai ficar um pouco equivocado, porque ele sabia, por exemplo, que existiam sons fora dessas razões que ele consegue estabelecer dentro dessas tabelas. E, por outro lado, ele sabia, por exemplo, ele não acreditava, por exemplo, que houvesse realmente um som no céu que pudesse ser ouvido, ou que os planetas realmente gerassem som que chegasse a ser ouvido. Então, essa analogia, na verdade, ela passa pela ideia de uma harmonia mais do ponto metafísico que poderia ser representada no meio, na Terra, né? Ele sabe que os instrumentos não são feitos à imagem dessa teoria que ele propõe, e ele chega a descrever, a tentar fazer uma relação entre a música realmente polifônica do século XVI e XVII, que a gente percebe que ele conhecia, porque ele usa uma série de terminologias que só um músico prático utilizaria naquela época. Então a gente vê que ele tenta, de alguma forma, apesar de oferecer essas tabelas e esses cálculos como fundamento teórico dessa relação da matemática com a astronomia e com a música, a gente vê que, por outro lado, ele também conhece uma parte prática, mas não necessariamente todas essas coisas conseguem confluir numa teoria única. O material mais estudado do Kepler, do Harmonia Celestial, é normalmente essa ideia dele derivar os intervalos e as razões dos intervalos baseado nessa divisão dos polígonos, né? Ele estabelece um intervalo entre os planetas a partir disso, é isso? Isso. Então, na verdade, também não é nem só entre os planetas, né? Ele vai tentando, por exemplo, a distância entre os planetas. Por exemplo, Platão teria colocado a distância entre a Lua e a Terra através de um intervalo, né? No caso do Kepler, ele tenta as distâncias, depois ele tenta as velocidades, depois enfim, ele vai mudando, ele vai pegando cada ideia da astronomia e vai tentando fazer a comparação para ver se geram essas razões que ele está esperando, que são as razões pitagóricas. E esse é o material mais conhecido desse tratado. Só que ele traz, por exemplo, também inovações. Ele fala sobre sistemas de afinação, embora ele nunca chegue no temperado, né? Ele não vai propor nenhum tipo de divisão igualitária da escala, mas ele propõe organizações, porque uma coisa é você falar do intervalo sozinho, outra coisa é você falar do intervalo dentro de um sistema, né? Que é a ideia de modo, a ideia de escala. E ele fala também, por exemplo, de como você define que o intervalo é ou não é uma consonância, né? Então, ele vai partir do início das consonâncias pitagóricas, mas ele vai, por exemplo, explicar que consonâncias só existem quando você tiver o som de uma maneira simultânea, que a gente denomina hoje como harmônico, que na época dele não era o caso. E aí ele vai dizer que existem também consonâncias que são melódicas, ou seja, quando um som é ouvido um após o outro. E ele vai chamar isso de contínuas. E ele vai, então, fazer tabelas mostrando quando que esses intervalos podem ser consonantes, e aí ele é implícita na ideia dele de que eles soam simultaneamente, então no nosso caso seria a palavra harmônico, e quando que eles são melódicos. Isso vai ser muito importante para essa construção das escalas, porque toda vez que você põe dentro de um sistema, a ideia é de que o som é sempre melódico. Bom, professora, o Kepler ele ficou muito conhecido por trazer as suas 3 leis relacionadas à astronomia. Agora, o que representou toda essa parte de estudo musical numa obra considerada de astronomia, com uma contribuição mais voltada para a ciência, para a física ou para a matemática? A parte musical que ele traz nesse tratado, ela não tem muita repercussão aos músicos da época, né? Talvez pelo próprio problema dela não ser audível, ou seja, a gente está passando já por uma época em que, no final do século XVII, a gente vai ter agora proposições de teorias de vibração, a gente vai ter vários pensadores já desenvolvendo uma ideia de frequência, a ideia de altura da nota, então a gente vai ter estruturas musicais agora sendo desenvolvidas baseadas basicamente na ideia de que você está ouvindo uma altura de nota e de que ela pode configurar um novo parâmetro para as estruturas. Então, na verdade, muito da informação que ele traz não ajuda a compor um novo cenário teórico musical, mas a gente vai ter, durante o Barroco, o desenvolvimento de várias teorias, principalmente a teoria dos afetos,
onde essa ideia do fitino, a ideia de que existe essa comunicação entre os humores das pessoas e as previsões ou os astros, elas voltam a ser influentes na vida humana, ou seja, existe de novo essa relação de você se preocupar com o que acontece no nível metafísico com o físico. E aí um pouco dessa teoria da música das esferas de um modo geral, mas não necessariamente a obra do Kepler, vai ser resgatada. Tá certo. Muito obrigado, professora Carla, por nos receber e nos falar sobre esse personagem da história da ciência, que foi o Kepler, e essa relação entre astronomia e música. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Espero ter contribuído com a ideia inicial do programa. Exatamente. Agradecemos mais uma vez a professora doutora Carla Bromberg, tem pós-doutorado pelo CESIMA, que é o Centro Simão Matias de Estudos de História da Ciência da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Conversamos com você sobre a relação entre Kepler, astronomia e música, que hoje no programa Boa Vontade Entrevista. Você pode sempre participar mandando sugestões de temas para o entrevista@boavontade.com. Nos despedimos de você, agradecendo a sua audiência e nos encontramos em breve.